A gente vai relembrar a história do mestre Eli Barbosa e as suas incríveis criações. Ficou curioso? Então, bora comigo! E o Eli Barbosa foi um grande animador, desenhista e criador brasileiro. Nascido Eli Rubens Barbosa em 1939, ele era da cidade de Vera Cruz, no estado de São Paulo, onde começou muito cedo no mundo das animações e olha só, isso numa época em que esse tipo de produção era quase que raridade aqui no Brasil. E o mais incrível é saber que o primeiro sucesso comercial do Eli Barbosa foi uma propaganda de uma empresa de controle de pragas, onde as próprias baratas é quem faziam a festa. Dá uma olhadinha aí nesse comercial. Vinha dançando o pernilongo mordendo meu nenê. E o dia inteiro a traça passa a roer. E dizem que esse comercial foi um verdadeiro sucesso na época, foi uma febre, todo mundo cantava a música das baratinhas. Tanto que depois disso, o Eli Barbosa continuou por mais um tempo trabalhando com animações em comerciais, até que ele resolveu fechar uma parceria com a editora Riográfica, onde ele começou a produzir quadrinhos da Hanna-Barbera e também fechou uma parceria com a editora Block, sendo responsável pelos primeiros quadrinhos dos Trapalhões, que naquela época já eram um grande sucesso na TV e por causa do Eli Barbosa acabaram repetindo a dose nos gibis. E por ter adquirido essa experiência nos quadrinhos e também por já ter trabalhado com o grande Silvio Santos, na época em que ele tinha um programa lá na Rede Record e também na TV Tupi, o Eli Barbosa acabou criando para o Homem do Baú uns personagens chamados A Turma do Cacá, que era uma animaçãozinha que aparecia nas aberturas dos programas do Silvio Santos e que também acabaram ganhando disquinhos de vinil com histórias narradas pelo próprio Homem do Baú para a criançada da época. E aí depois disso tudo, foi muito fácil para o mestre Eli Barbosa fazer a primeira investida dele pelos quadrinhos autorais, lançando o gibi Cacá e Sua Turma. Só que infelizmente o gibi acabou durando muito pouco, mas mesmo assim ele seria importantíssimo para os futuros planos do Eli Barbosa, pois ali, além da Turma do Cacá, apareceu, por exemplo, os Incríveis Amendoins, uma galera de amendoim que vivia se metendo em confusões dentro de um quartel e que, além de ganhar um gibi próprio tempos depois, também foram garotos propaganda do Amendocrem. E além dos amendoins, uma outra turma bem importante que apareceu primeiro no gibi do Cacá e Sua Turma foram os Tutti-Frutis, uma galera de frutas falantes e simpáticas, como por exemplo o Melancia, o Ananias, Chiquinha Banana e muitos outros. E os Tutti-Frutis seriam inspiração para que o visionário Eli Barbosa lançasse em agosto de 1943 o programa TV Tutti-Fruti, que saiu pela Rede Bandeirantes e teve nada mais nada menos do que 19 programas de 45 minutos. E se quem viveu nos anos 90 já achou a Priscila e a Sua Turma, estrelas da TV Colosso, uma das melhores invenções da Rede Globo, com certeza ficaria maravilhado com a população de vegetais, frutas e legumes que faziam de tudo no programa que era totalmente feito com fantoches e fantasias. E para quem viveu essa época, eu garanto que é praticamente impossível não assistir um pedaço dessa abertura e não se comover com a nostalgia. Aqui na TV Tutti-Fruti, a tristeza há muito se foi. Todos vivemos cantando e plantando a semente do amor. Amizade, magia e um sorriso brotam sempre aqui entre nós. Luzes, sons, imagens e cores, com crianças cantando ao redor. Porque a vida é um sonho tão lindo, quem sabe sorrindo enfrentar. Ah, eu não falei? Nostalgia pura, né? E para quem não sabe, esse programa que também mostrava as aventuras do incrível Girimum e dos Amendoins, em 1983, ganhou o prêmio de melhor programa infantil do ano, vencendo programas de peso como, por exemplo, Balão Mágico, o Programa do Bozo e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é um feito que não é para qualquer um, diz aí.
E a TV Tutti Frutti fez tanto sucesso que conseguiu até mesmo ser exportada para outros canais da América Latina. Só que infelizmente, mesmo com todo esse sucesso, em 1984 o programa acabou saindo do ar devido às dificuldades financeiras daquela época. Só que, claro, o mestre Eli Barbosa não se deu por satisfeito, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Já que ele acabou fechando uma nova parceria com a Rede Bandeirantes e lançando o programa Boa Noite Amiguinhos, que colocava a criançada da época para dormir. E esse programa passava todo dia no horário nobre da Bandeirantes, às 8 horas, e ele tinha mais ou menos 5 minutos de duração e mostrava algumas historinhas da Fofura e sua turma. Fofura e sua turma, que inclusive tinham sido criados em 1976 e já tinham até aparecido naqueles disquinhos do Silvio Santos. E além da coelha Fofura, que era a principal, a gente também tinha o coelho Escovão, o cachorro Lambão e Nenê, além de mais um monte de coadjuvantes bem originais. E esse programa durou nada mais nada menos do que 70 episódios e só saiu do ar para dar lugar a outro projeto dos estúdios do Eli Barbosa com a Bandeirantes, que foi o TV Fofura. E esse programa da Turma da Fofura, esse segundo programa, acabou fazendo tanto sucesso que ele até mesmo foi exportado para outros canais da América Latina e dessa vez com a projeção bem maior. Pois é, dava para ver que a Turma da Fofura era um dos maiores sucessos comerciais do Eli Barbosa, mas eu acho que o melhor ainda estava por vir, já que em 1987 a editora Abril acabou fechando um acordo com o estúdio dele para lançar os quadrinhos da Turma da Fofura. E esses gibis foram criados para substituir os gibis da Turma da Mônica, e essa missão foi cumprida por muitos anos, já que as histórias da Turma da Floresta Encantada eram tão geniais quanto as histórias da Turma do Bairro do Limoeiro. Os personagens também acabaram ganhando brinquedos e foram até mesmo tema de chocolates de Páscoa. E a Turma da Fofura ganhou até mesmo uma peça teatral chamada Um Passeio no Cometa, que acabou sendo lançada em VHS pela Globo Filmes. Escovinha! Escovinha? Legal! Que legal! Cadê o titio Escovão, a Fofura e o Cometa Chorão? Não, a gente não viu ninguém, nem o Tomé Solão também. O jeito é procurar, turma! Cometa Chorão! Cometa Chorão! E a coisa era feita realmente para divertir a criançada, já que na história a Turma da Fofura tinha que ajudar o Cometa Halley a encontrar o rabo dele, que por algum motivo desconhecido ele tinha perdido. Aliás, eu vou falar uma coisa, hein? Esse negócio do Cometa Halley eu acho que foi um dos maiores eventos dos anos 80. Todo mundo falava do Cometa Halley durante os anos de 85, de 1986, tanto que foi criado uma infinidade de coisas nerds, para aproveitar o sucesso desse cometa, que acabou se provando até um pouco de frustração, Então assim, eu acho que rende um programa bem legal, só a gente falando a respeito das curiosidades do Cometa Halley, tudo que ele criou de merchandising nos anos 80. Então, se vocês querem isso, e eu já tenho uma ideia bem legal, deixem aqui nos comentários, que aí a gente vai fazer um programa a respeito. E se isso tudo não bastasse, o mestre Eli Barbosa ainda foi responsável pela criação de duas outras turminhas bem famosas dos anos 80, a Turma do Gordo e a Turma da Patrícia. Inclusive, esses dois personagens já tinham aparecido nos primeiros gibis autorais do criador, mas acabaram ganhando destaque mesmo a partir de 1987, quando invadiram as bancas do país, lançados pela editora Abril, junto com a Turma da Fofura. E o gibi do Gordo e Companhia, por exemplo, mostrava as aventuras do Gordo junto com seu parceiro Fininho, que viviam se metendo em confusões típicas da criançada daquela época. Inclusive, algumas pessoas falam que esses personagens da Turma do Gordo foram inspirados em alguns amigos que o próprio Eli teve quando era pequeno. E o Gordo vivia ajudando todo mundo, era aquele tipo de moleque pau pra toda obra. Só duas coisas tiravam ele do sério. Uma era a Fofa, que vivia querendo paquerar ele, tentando arrumar namorado. E ele, quando via ela, ganhava o mundo. E o outro era o cachorro, o Tigre, que vivia atrás do Gordo, tentando comer os calções dele. Já o gibi da Patrícia tinha uma pegada um pouco mais ecológica, já que a personagem conseguia se comunicar com os bichos. E esses gibis, da Turma do Gordo e da Turma da Patrícia, junto com a Turma da Fofura,
realmente foram um grande sucesso entre a criançada no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Prova disso é que no auge, cada gibi desses chegou a vender 70 mil exemplares em um mês. Só que infelizmente, em 1992, chegou a Era Collor, com aquele problema todo de economia que quase afundou o país, e aí esses gibis acabaram saindo de circulação. E o Eli ainda foi responsável pela criação dos personagens Anjinha e Capetinha, que estrelavam junto com o Sérgio Malandro o programa Hora do Capeta, do SBT. Depois disso, em 1997, Eli Barbosa e seu estúdio ainda contribuíram para a reformulação gráfica dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Reformulação essa que durou até o início dos anos 2000. E uma outra curiosidade bem legal sobre o mestre Eli Barbosa é que ele era irmão de um outro autor ilustre, o Benedito Rui Barbosa, famoso pelas novelas da Rede Globo. E o mestre Eli jamais desistiu das criações dele, porque ele acreditava que elas eram importantíssimas para o crescimento de novas gerações, tanto que ele tinha vários projetos para o retorno desses personagens, para os quadrinhos e também para a televisão. Só que infelizmente, durante os últimos anos de sua vida, Eli Barbosa acabou sofrendo do mal de Parkinson e veio a falecer em 19 de janeiro de 2007, aos 69 anos de idade. E além do material rico para o mundo nerd, ele também deixou pra gente um grande legado, tanto na literatura infantil quanto na literatura adulta, sendo reconhecido como um grande autor.